Olha, Leonardo, eu gostaria que fosse pelo menos 50% o relacionamento com o prefeito aqui de Birigui que nós temos lá com o Brejo Alegre. Ele não se nega, nós não precisamos nem mandar ofício, basta uma ligação, ele agenda, recebe a diretoria do sindicato, ele conversa. Quando a gente faz reivindicação, por exemplo, na questão salarial, o Brejo Alegre ele foi beneficiado ali como usina. E, como todo mundo sabe, o que produz a usina gera imposto e esse imposto ele reverte para o município. Só que existe um prazo para esse imposto retornar para o município. Então, a promessa do prefeito era de melhorar e bem o piso salarial da categoria ali dos funcionários do Brejo Alegre. Então, havia uma expectativa quando se iniciou as negociações com o prefeito. Foi o nosso representante lá, o delegado que nós temos no Brejo, ele é popularmente conhecido como mineiro, é vereador, funcionário público, começou as negociações numa pauta reivindicatória de 15%. Aí o prefeito, na boa vontade dele, querendo realmente corrigir, ele nos mostrou, através das contas da prefeitura, que ele não teria condições de chegar nesse patamar de 15%, pelo menos de imediato não. Aí, através de diálogo, de reuniões que nós tivemos posteriormente, acabou se acertando que onde ele poderia chegar agora seria a 12%. Agora, esses 12%, o que diferencia aqui de Birigui, que nós tivemos aqui 10% de reposição de percas, que foi um acordo feito entre a administração com a diretoria anterior do SISEP, onde ele criou um projeto de lei, repondo uma média de 3% ao ano de uma defasagem de administrações anteriores. Só que esse repasse dessa inflação não está cobrindo a diferença salarial que foi causada em 2006, quando o mínimo começou a subir e o mínimo da prefeitura não. Então o prefeito aqui deu 10% do quê? De reposição, que seria inflação, e mais esses 3% de perca anteriores. E lá no Brejo, diferente disso, o prefeito ele fez questão de dar um aumento real. Ele deu a inflação do período, que ficou em torno de 6,3%, e deu 5, 7% de aumento real para o funcionário. Então, os servidores lá estão conseguindo recuperar aquelas percas, né, aquele poder de compra que tinha anteriormente, está conseguindo recuperar, já com aumento real realmente. E o senhor Pedro é uma pessoa muito educada, muito simpática, recebe a gente com muito carinho, com muito respeito, pede inclusive a gente, quando souber de alguma lei, onde haja alguma divergência no Brejo, que a gente comunique a ele tem procurado corrigir e dado atenção. Então é um relacionamento muito bom, e realmente todas as vezes que precisamos, o senhor Pedro tem nos recebido lá com muito carinho e muita atenção, Leonardo. Chegar a dizer, Hélio, que por parte da Prefeitura do Brejo Alegre existe mais respeito e compreensão com relação ao seu sindicato? Com certeza, Leonardo. Veja bem, quando um prefeito deixa de atender o sindicato, deixa de atender ali a diretoria, o presidente do sindicato, ele não está fechando a porta para o Hélio Buzo ou para a diretoria, está fechando a porta para o servidor. Nós estamos ali representando uma categoria que hoje está em torno de 3.200, 3.300 servidores, 3.000 funcionários públicos, e atrás desses 3.000 você pode contar de 11 a 12 mil pessoas que dependem desse trabalho do serviço público. Então ele está na realidade fechando a porta para todas essas pessoas. Quando ele não recebe o sindicato, ele não está deixando de conversar com o Hélio Buzo, ele está deixando de conversar com os servidores. Agora ele não atende a gente, não atende as reivindicações dos servidores, tem andado ultimamente aí nos locais aí onde o pessoal está trabalhando, conversa com um, conversa com o outro. É lógico, a pessoa que ele vai conversar ali não vai falar a verdade para ele, porque o servidor é humilde e não tem esse despreendimento de falar para ele a realidade. Então ele acha que está tudo bem. Ele conversa lá com o funcionário, que está, inclusive, ele está dando hora extra, muitas vezes hora extra até indevida, ferindo a lei aí, que não permite tanta hora extra como ele está dando, mas ele precisa. Então o que ele faz? Aonde ele precisa mostrar para a população algum trabalho, fazer média com a população, porque nós estamos em véspera de ano político, né? Então agora vai ser a correria daqui para frente, é maquinário de sábado, domingo na rua trabalhando, ele pagando hora extra, enganando o servidor com hora extra, e o servidor deixa de estar com a família, por quê? Porque ganha mal. Então ele tem que complementar o salário dele. Ele vai complementar como? Através da hora extra. Então é onde ele usa desse artifício para enganar o servidor, para poder iludir a população com serviço prestado aí. E na realidade, quem presta serviço, quem que faz acontecer tudo na prefeitura? É o servidor público. A prefeitura hoje, o servidor público é a sustentação do município. O município cresce, mas ele tem que ver lá atrás que quem está sustentando tudo isso é o servidor público.
A população trabalha, é uma população operária que nós temos em Birigui, pessoas de responsabilidade, que levantam cedo, vão para o seu serviço, trabalham com amor e carinho. Tanto é que Birigui acabou sendo reconhecida aí como a capital do calçado infantil, pela dedicação da população. Mas a população só consegue prestar esse serviço com carinho, por quê? Porque ele tem um respaldo. Ele está respaldado pelo servidor público. A mãe vai trabalhar, o pai vai trabalhar, quem que cuida do filho do munícipe? É o servidor público que está ali na creche, hoje já sei, né? Estão lá educando, está alimentando, está cuidando com carinho do filho do munícipe que faz o crescimento de Birigui. Se o servidor, o funcionário, ele sai hoje da residência dele, o munícipe, aliás, vai colaborar com seus colaboradores da empresa, vai trabalhar nas empresas, ele vai tranquilo, porque ele sabe que a hora que ele voltar, o lixo foi coletado, o servidor público foi lá, coletou o lixo, onde tem o varredor foi lá, limpou a guia de sarjeta, ele sabe que ele vai ter a água dele para tomar um banho, para preparar o seu alimento, porque atrás disso tudo está um servidor 24 horas por dia trabalhando, mantendo a cidade em funcionamento. Então, quem tem todo o mérito que existe hoje em Birigui, se Birigui está chegando aos 100 anos aí, é graças ao empenho trabalhador de muitos servidores públicos que já passaram e de outros tantos que estão aí trabalhando e de todos os outros que virão. Então, a cidade ela só cresce, não depende única e exclusivamente do setor privado, ele depende muito da sustentação. Como é que a pessoa vai construir uma casa hoje sem fazer alicerce? Não vai ficar em pé. Então, se a cidade hoje se mantém, é porque ela tem um alicerce sólido que chama-se servidor público, que é aquele cidadão que presta serviços para os munícipes. E é lógico, como eu digo sempre, que são os nossos verdadeiros patrões, são os munícipes, que eles que pagam os impostos, é de lá que vem o nosso salário. Infelizmente, esses impostos muito mal aplicados. Então, o funcionário hoje está muito estimulado, precisaria de um reconhecimento melhor, precisaria de uma correção na sua questão salarial para ter uma alimentação digna, para ele poder cumprir com os seus compromissos, comprar uma roupinha de vez em quando. Todos nós precisamos nos vestir, precisamos nos alimentar. Agora, com um salário de R$ 477, complementado para um salário mínimo, fica complicado, que hoje dificilmente qualquer empresa hoje trata ali o seu funcionário como colaborador. Tem um piso salarial acima do mínimo, tem um estímulo para que ele produza, para que ele trabalhe. E o servidor público, infelizmente, está numa carência total, senhor Leonardo. As finanças do município, elas têm condições, por exemplo, de atender às reivindicações que o seu sindicato faz em torno dos vencimentos dos servidores? Senhor Leonardo, eu tive a oportunidade, como todos que quiseram, tiveram a oportunidade de participar da prestação de contas aí das finanças do município. E a folha de pagamento dos servidores, ela tem todos os anos fechado bem abaixo daquilo que o prefeito pode investir. Por exemplo, nessa última prestação de conta, a folha de pagamento, porque a folha de pagamento, o comprometimento dela, ela é variável durante o período do ano. E no final do ano, só no final do ano, quando fecha as contas, que a gente sabe, na realidade, de quanto foi o comprometimento da folha. Então, o comprometimento da folha no ano de 2010 ficou em 36, alguma coisa por cento da arrecadação do município. O prefeito, legalmente, ele pode chegar tranquilamente, sem preocupação, sem nada, em 47%. O comprometimento máximo da folha de pagamento com a arrecadação é de 54%. Quando a prefeitura começa a chegar no patamar aí de 49%, 50%, ele começa a receber um avisozinho lá do Tribunal de Contas para que o prefeito fique atento que o comprometimento está indo meio longe, exatamente por causa da variação da arrecadação do município. Porque no começo do ano tem arrecadação, até no final do ano vai diminuindo a arrecadação. Então, se você chegar ali depois do meio do ano e ver quanto está a folha de pagamento, de repente vai parecer que está muito alta, mas no final, na soma total, não está tão comprometida. Eu fiz uma reivindicação para iniciarmos as negociações aqui da salarial do decídio nosso do mês de março e pedi 30% de reposição. Até me parece que ele deu uma entrevista aí dizendo que eu era louco. Só que eu não sou louco, eu acho que ele que não está acompanhando as contas da prefeitura. Porque o que foi apresentado ali de prestação de conta, o comprometimento estava em 36%. Nas minhas contas, conversando, inclusive me deu o trabalho de ligar lá na finanças da prefeitura, conversar com o contador, perguntei a ele uma reposição para a folha de pagamento, ela não seria, porque não é, se ele, por exemplo, der hoje 20%,
para a folha de pagamento, que ela vai ser de 37% e vai passar para 57% negativo. O reflexo dela no montante total vai chegar no máximo aí a uns 47%, 48%, no máximo. Então ele tem lastro, tem fôlego, tem dinheiro, não acerta o piso da categoria porque ele não quer. Deixar bem claro aqui, o prefeito não quer. E ele, juntamente com a assessoria dele, que me parece que tem uma verdadeira aversão por funcionário público, não sei por que isso. Uma vez perguntei qual é a tática administrativa, me falaram para mim que é uma tática administrativa empresarial, que me perdoe dizer, mas é um empresarial bem arcaico, bem retrógrado, né? Porque hoje qualquer empresário tem uma visão de que, se ele tiver um funcionário bem remunerado, ele tiver um servidor, um funcionário trabalhando, um colaborador, né, como hoje até a nomenclatura fizeram questão de mudar. Ninguém tem mais empregado nem funcionário. As empresas hoje têm colaboradores. Esses colaboradores, eles são remunerados de maneira a atender às necessidades deles, eles são tratados humanamente, são uniformizados, você pode andar na cidade em todo momento em horário de almoço, de manhã ou de tarde, quando sai das empresas, todo mundo tem a sua camiseta, tem o seu uniforme, é reconhecido como trabalhador, como colaborador, e é estimulado, inclusive, com tratamentos aí, a medicina, a saúde no trabalho, que agora que se implantou na prefeitura, as empresas já têm há muito tempo, são tratados com carinho, com respeito, todo o colaborador, e ele se sente motivado para trabalhar, ao contrário de tudo que ocorre na prefeitura. Então, é difícil. Eu gostaria de estar aqui hoje elogiando completamente os atos administrativos, mas infelizmente eu não posso. Eu não vou falar aqui um monte de mentira, que é o que não está acontecendo. Há uma preocupação muito grande em investir aí em veículos e tal. Parabéns. A prefeitura, aliás, a cidade precisa de equipamento, precisa de máquina, mas ele está esquecendo de investir naquele bem mais precioso que existe, que é o ser humano. A máquina não trabalha sozinha, a máquina ela precisa do ser humano, nem que for pelo menos para ligar na tomada, ou para apertar um botãozinho tem que ter. E infelizmente o ser humano está muito mal valorizado. As pessoas não entendem, por exemplo, a prefeitura hoje tem uma situação privilegiada de Birigui, hoje não, desde quando o prefeito assumiu, porque nós tivemos o censo do IBGE, onde Birigui, até antes do prefeito assumir, o atual prefeito, ele tinha 98 mil habitantes. Hoje, hoje não, desde aquela época, 2005, 2006 para cá, saiu o censo do IBGE, Birigui passou para 110 mil habitantes. Então houve um aumento na arrecadação aí fabulosa, ele trabalha mais do que o dobro da receita que trabalhavam os prefeitos anteriores. Então quando se viu aquele movimento de máquinas, de veículo aí, não é porque ele soube economizar, não, é porque ele tem dinheiro. Se fosse na situação anterior, eu duvido que nós teríamos esse investimento em máquinas, em veículos, como está sendo feito agora. Quer dizer, com dinheiro todo mundo trabalha. Foi feliz aí com a saída daquela lei da penhora online, onde havia um déficit aí em arrecadação de imposto, aí medonho, acho que se não me engano, 60 e poucos milhões de reais aí que estava em dívida ativa, através da penhora online, aí conseguiu se receber mais de 60 mil. Então esse dinheiro entrou nos cofres públicos, investiu, mas investiu só em máquina. Agora a administração chegar no final do ano, da administração, que nem, sobrou 18, 20 milhões em caixa, não sobrou nada, não foi investido, foi mal investido, foi mal administrado, porque não tem médico na UBS, não tinha motorista para trabalhar, tem um monte de gente com contrato temporário, já faz mais de 4 anos aí, agora que está saindo o concurso público, totalmente tudo irregular, tudo errado, investindo em lugar errado, investindo nas pessoas erradas. E Birigui, infelizmente, uma cidade como a nossa, uma cidade pujante, que cresce constantemente, uma cidade industrial, de pessoas valorosas que trabalham, que poderia estar num estado totalmente diferente. Hoje tem um status aí da capital do calçado infantil e a cidade que paga o menor salário público em toda a região. Então a gente gostaria que fosse diferente realmente, Leonardo. Coelho, parece que o atual prefeito ele prioriza o reajuste salarial dos funcionários do alto escalão e não faz o mesmo com os funcionários pequenos da prefeitura. Não é isso que acontece?